Muito bem, estamos de volta então com o Educador Entrevista. Como eu disse anteriormente, estou recebendo aqui a presidente da ABADEF, Ana Paula Bassoli. Obrigado pela presença, Paula. Eu que agradeço, Claré, mais uma vez, a TV Educadora de portas abertas para a ABADEF. Bom, a gente sabe, né, a gente conversava aqui antes de começar o programa sobre as entidades que ainda vivem momentos de crise e as entidades têm que se virarem de alguma forma para poderem manter os seus compromissos. Em razão disso, vocês estão fazendo aí uma promoção, parece que está para terminar já também. O que é? Exatamente. No dia 31 de maio, nós vamos ter um sorteio de uma televisão LED de 43 polegadas, até vai ser aqui na Educadora, né? Onde nós colocamos 800 bilhetes e todos foram vendidos. Beleza. E como e quanto custava? R$ 10, R$ 10, né? Então, a pessoa que tem a sorte de ter uma televisão por R$ 10 e está ajudando a nossa entidade, né? Nós acabamos de sair de uma campanha da pizza, muito bem sucedida, entramos já nessa da televisão, né? Para a gente poder estar mantendo um pouco mais a entidade. E como é que está a ABADEF? A gente sabe que existe uma fila de espera muito grande de pessoas, né? Aguardando uma vaga para poder ser atendido. Vocês já estão lá praticamente superlotados em termos de atendimento. Como é que vocês, além dessas promoções, essa demora no repasse de verbas, não só municipal, estadual, federal, como é que vocês estão fazendo? Claro, Reduziram? nós tivemos que reduzir, né, com muita tristeza que eu faço isso, que eu falo sobre isso, né, porque são ótimos profissionais, né. Nós tivemos que reduzir o nosso setor de fisioterapia, que nós éramos em 4 fisioterapeutas, hoje só estamos com 2, né, desde a semana passada. E a lista de espera com isso vai triplicar, Vai aumentar, né? Vai aumentar, porque nós estamos ainda, a gente tem verba da assistência, né? As verbas da assistência, elas são pagas para aquela determinada área, né? Que é a área da assistência. Nós temos o Melhor em Casa, que é para o Melhor em Casa, é uma verba federal, porque hoje, até 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, as verbas da assistência, a gente podia estar pagando os fisioterapeutas, né? Que os Não era verba carimbada, então. Não era verba para aqui, para determinado profissional, para determinado projeto. E a partir de agora, com essas novas leis, com tudo, não. Cada verba é para aquele projeto, para aquele profissional. E a nossa área do setor de fisioterapia ficou descoberto. Então, não existe um convênio para estar pagando os fisioterapeutas e com isso nós fomos durante um ano e meio bancando, né, com as verbas, né, com promoções, com sócios contribuintes, e chegou uma hora que não tinha mais como fazer, né, com muito pesar, mais uma vez que eu falo disso, que são profissionais de alto gabarito, mas nós não tivemos como manter mais o setor. E com essa redução de funcionários, logicamente, vocês também vamos ter que reduzir o atendimento. Reduzir atendimento no setor de fisioterapia, né? Porque é a única área que a gente não tem financiamento. Tem que ser recursos próprios da entidade. E querendo ou não, nós somos profissionais, né? Um pouco caro, tem todo a parte de INSS, os impostos, tudo, são onde sobrecarrega, né? Nós temos o Melhor em Casa, que é um convênio com a prefeitura, que vem para a entidade via federal. É aquele que vai o médico em casa, o enfermeiro, a equipe. Mas eu só posso usar essa verba para isso. Eu não posso pegar essa verba e pagar outras contas da entidade ou os fisioterapeutas, porque tudo é muito sério, né? Nossa entidade está tudo às claras. Então eu preciso, né, assim, até para a população entender que às vezes vai pagar, sai o chamamento da prefeitura, vai pagar, mas vai pagar a parte de assistência, né? Que são outros profissionais, não a nossa parte da fisioterapia. Certo. Por isso que o setor de fisioterapia foi um dos mais prejudicados, né? E mesmo assim, ainda não estão vindo as verbas, né? Porque a gente está num processo de chamamento ainda, e essas verbas não vieram ainda para a entidade. Então, nós estamos há 5 meses também, desde o começo do ano, com as nossas promoções, para tentar, né, para manter as contas em dias, para a entidade continuar funcionando. E como a gente estava conversando aqui antes na sala de espera, né? Parece que as coisas estavam
se vislumbrando para melhorar, aí a economia estava dando alguns sinais de recuperação. Aí quando foi na noite de ontem, estoura mais uma bomba aí em cima da classe política, e com certeza também agora muitos projetos deverão ser paralisados também, com certeza. Né? Eu acho que isso foi uma bomba mesmo, né? Que vai atingir toda a nossa população do país inteiro, né? Todas as cidades, todas as prefeituras passando por este problema, né? Há mais de 2 anos, a crise que a gente está, vai ser complicado. Com certeza, porque pelo menos pelo pouco que eu vi, enquanto não se apurar agora o que está acontecendo, projeto de reforma de previdência, de reforma trabalhista, enfim, outros projetos aí com certeza vão sofrer uma paralisação de imediato. Eu acredito mesmo que acho que vai parar algumas coisas, né? Hoje a gente viu a bolsa já despencando, o dólar subindo, né? Mas quem sabe tem uma luz aí no fim do túnel, né? Vamos esperar. No momento desse é o que a gente diz, né? As entidades que trabalham em favor daqueles que mais necessitam são as primeiras a serem atingidas, né? Infelizmente, verdade. Né? É muito assim, né? A gente tem que cumprir tantas regras, né? Tem que ter tanta documentação, burocracia, né? Tanta burocracia, né? As verbas que vêm tem que ser para tudo certo, né? Tem que ser prestação de contas de tudo. Tem que ser impecável. E como que as pessoas conseguem roubar tanto no nosso país, né? E a gente, né? Tem que ser tão honesto, né? Nós somos tão honestos, a população tão honesta, e vendo isso que está acontecendo com o nosso país, eu estou muito triste, né? Infelizmente, né? E a gente comentou aí, né, sobre a eleição que houve na entidade, e ela foi reconduzida ao cargo de presidente. Hoje ela toma posse. Até eu falei, não precisa de posse, já que vai ficar, é só, né, continuar no cargo, né? E como é que foi essa eleição, Paulo? Então, foi uma eleição tranquila, né? Só teve a nossa chapa mesmo. E aí foram 2 anos assim, né? Que eu gostaria de ter feito tanta coisa para a entidade, mas nós pegamos um ano complicado, né? Com mudanças de leis, tudo. Mas assim, a gente conseguiu manter a entidade, né? Com seus pagamentos em dia, com seu trabalho em dia. Né, pedindo a solicitação dos amigos, tudo, né? Eu acho que não era hora de deixar a presidência da entidade, né? Nesse momento que a gente está atravessando, com essas novas leis, com esses chamamentos, com essas, né? Nós, entidades, estamos aprendendo também a estar nos organizando, né? Com essas leis novas, e eu achei melhor continuar. Né? Porque também num momento como esse, né? De crise, falta de dinheiro, aí você passar o bastão, mesmo que seja uma pessoa que já faça parte da equipe, isso traz um certo descontrole também, né? É verdade, né? Então eu achei que não era hora, né? E assim, eu sempre falo que na Abadef você não é uma família, né? Você não precisa tem um presidente que é um praxe, né? Mas você não precisa dar. Cada um sabe o seu trabalho. Tanto que os presidentes lá põem a mão na massa também. Exatamente, né? Lá cada um sabe o seu trabalho, cada um sabe a sua importância, né? Eu tenho muita honra de trabalhar com essa equipe, né? É uma equipe assim que você não encontra, né? Agora você ficou como presidente, mas muda alguém da equipe, de cargo? Né? Como é que é? Algumas pessoas mudaram. Quem né? mais faz parte da equipe? O João é o vice-presidente, o Valdevino retornou, o Alexandre da farmácia retornou, né? Então, assim, eu conversei com cada pessoa e a gente manteve, né? São pessoas que sempre estão ajudando, e eu tenho muito que agradecer à diretoria, aos funcionários, à população que nos ajuda em todas as promoções, né? Em toda a nossa entidade. E a posse é hoje? A posse é hoje às 4h. Lá na Abadef? Lá na Abadef. Certo. Bom, você estava falando aí de pessoas que ajudam, que contribuem. Eu conheço, né, tenho amizade com o Jair, que faz cobrança aí, né? Ele passa lá todo mês lá para receber. E a pessoa que queira contribuir, porque às vezes a pessoa fala assim, eu queria contribuir, mas acha que é um bicho-papão, né? Muita coisa, muito dinheiro. Com pouca coisa a pessoa pode contribuir, pode se tornar um contribuinte. Exatamente. Né? Só o que a pessoa puder. A gente só estipula ser acima de R$5, né? Só está ligando no 3761-3567, ou o cobrador vai na casa, ou a pessoa vai todo mês, né? Está indo na entidade
E eu convido a quem não conhece, está indo conhecer a nossa entidade, né? Eu acho isso muito importante, saber que a sua doação, aonde está sendo aplicado, como é a entidade. É um trabalho bonito que vocês fazem lá, e é importante que as pessoas, né, conheçam realmente, porque às vezes a pessoa também não contribui porque não conhece, ou às vezes contribui porque é amigo de um, amigo de outro, mas é bom que tome ciência, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Exatamente. Se um dia a gente vai precisar também, né? Ninguém sabe, né? A gente não sabe se amanhã vai precisar de uma muleta porque quebrou um pé, né? De um andador, de um andador, de uma cadeira, ou de um atendimento, né? Então é bom conhecer a entidade. A nossa entidade, a Badef, está de portas abertas para a população. Bem, quem conhece bastante, né, é a Meire Zangrande, viu? Ela está parabenizando você pela excelente equipe e também pelo atendimento. Ela diz aqui que são profissionais nota 10. Está mandando um abraço. Eu agradeço, Meire, um grande abraço a você. Quer dizer, ela também frequenta lá. Ela frequenta. Então é por isso que ela está... Ela frequenta, ela fez um quadro maravilhoso para a gente estar fazendo uma rifa. A Meire faz trabalhos maravilhosos. Excelente. É a professora lá da assistente social, né? Isso. Hoje ela estava dançando bastante um forrozinho lá na praça, na comemoração lá. Comemoração não, né? Na passeata. Na passeata lá, que culminou lá na Praça do Santuário. Bom, Paulo, então a promoção não tem mais bilhete então para vender, já vendeu tudo. Assim, se alguém quiser... a gente tem um ou outro bilhete, mas está assim, nos finalmente, certo. Né? R$10? R$10, concorre a uma televisão 43 polegadas, só está ligando no 3761-3567 que a gente leva até a pessoa, ou a pessoa vai lá e compra. Certo. E o sorteio vai ser ao vivo aqui na Educadora, dia 31. Dia 31. Último dia do mês. Isso, numa quarta-feira vai ser ao vivo aqui. Bom, então tá. Parabéns para você. Ter participado aqui do programa, ter feito mais esse convite para o pessoal participar, conhecer a entidade também e fazer um chamamento àqueles que queiram contribuir, né? Principalmente nesse momento de crise, é bom que a população participe também, ajude, porque como eu disse, a gente não sabe o que vem para a gente amanhã. Um dia a gente pode precisar da entidade e a gente já participando, contribuindo, já é uma porta aberta também para que a gente também tenha um bom atendimento. E uma feliz posse para você hoje, bom trabalho. Quantos anos? 2 anos de mandato? 2 anos. 2 anos de mandato. Então, 2 anos de mandato e 20 anos de entidade. De entidade. Já tá, faz parte do patrimônio. Já faço parte. Eu agradeço mais uma vez a você, Claré, a TV Educadora, sempre de portas abertas para a nossa entidade. Se eu não venho aqui, a Educadora vai lá para falar do nosso trabalho, né? E eu convido toda a população, eu quero agradecer mais uma vez. É uma população que sempre está nos ajudando. E lembrando que a Badef fica ali na área da antiga FEBEM. Logo que você passa a portaria de entrada ali, vira à esquerda, é facinho de conhecer. É um prédio azul, lá você com certeza vai tomar um cafezinho com o pessoal e conhecer todo o atendimento que eles prestam lá. Obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. A gente faz um pequeno intervalo, daqui a pouquinho eu falo com o doutor Paulo Pastore, de Ribeirão Preto, ele é advogado previdencialista. Vamos falar aí sobre essas mudanças que devem vir aí ou se vão ser atrapalhadas agora com essa atrapalhada que houve ontem na nossa política, mas a gente vai tentar passar alguma informação para você com o doutor Paulo, já já. Bem, estamos de volta com o Educador Entrevista, agora recebendo aqui, direto da cidade de Ribeirão Preto, né, nosso amigo doutor Paulo Pastore. O doutor Paulo já é bastante conhecido aqui na cidade, né, vem muitas vezes, né? Até quero agradecer mais uma vez, doutor, o senhor ter atendido o convite da gente para vir prestar alguns esclarecimentos para o pessoal, para o nosso telespectador. Obrigado. Uma boa tarde a você, Clarinha, uma boa tarde a todos. É sempre uma alegria rever os amigos, você é grande amigo da gente. E sempre à disposição, naquilo que vocês precisarem, dentro das nossas áreas de atuação, mas no presente momento, por que não falar de política, né? Exato. Estamos num dia que realmente o fatídico. País, bem atípico, o país acordou, se bem que ontem a gente já teve um início de noite muito triste com o noticiário, mas vamos acompanhar o desenrolar das situações que estão se apresentando no dia de hoje e de muita preocupação, na verdade. Bem, vamos começar falando sobre a reforma da Previdência, né, que está tramitando aí pelo Congresso Nacional. O senhor acha que com essa reviravolta que teve ontem aí, vai haver uma paralisação nessa tramitação, ou as coisas podem continuar seguindo o seu leito?
Não acredito na continuidade de qualquer tipo de reforma a partir do início da noite de ontem. No momento em que houve exatamente a manifestação por parte da Procuradoria-Geral da República, né, no momento em que houve a manifestação destes irmãos que apresentaram aí, ninguém, até o presente momento que nós estamos aqui agora, né, no seu programa, ninguém ouviu imagem, se é que tem imagem ou só tem gravação de áudio, a respeito da manifestação que possa ter acontecido do presidente Michel Temer a respeito de solicitação de valores, de recebimento de valores nesse sentido, aliás, de todos, né, mesmo do próprio senador Aécio. O que se tem até agora são informações de que houve aí a condução de alguns levados para prestar depoimento, outros por condução, na verdade, ou por prisão já, né, por determinação de prisão temporária, mas não se viu nada nesse sentido. Eu não vejo ainda, nesse momento, qualquer possibilidade de continuidade a qualquer tipo de reforma apresentada. Muito embora seja favorável à reforma que está sendo encaminhada da Previdência Social, não nos termos que ali se encontra. Eu sou favorável já há algum tempo, certo? Isso vem se arrastando já há alguns anos, e o governo, lá no passado, perdeu uma grande oportunidade. Não estaríamos vivendo, nesse momento, uma enorme angústia, né, como é o caso da reforma previdenciária em especial, quando se altera uma idade mínima para a aposentadoria no Brasil, levando a mulher para 62 anos de idade, os homens para 65. A idade hoje mínima para a aposentadoria, por tempo de serviço, agora chamada tempo de contribuição, é de 48 anos para as mulheres, no mínimo, e 53 para os homens. Ora, você sair de 48, um patamar de 48 para 62, você vê o tamanho da distância que existe entre uma coisa e outra, é muito tempo. O governo pretendia, na verdade, 65 a ambos os sexos, né? Homens e mulheres, segurados do INSS, aposentarem-se com no mínimo 65 anos de idade. Já era um salto grandioso, era 17 anos a mais para as mulheres e 12 anos a mais para os homens, desse mínimo que hoje está em vigor, né? O vigente hoje, 48 para a mulher no mínimo, 53 para os homens, então subiria exatamente isso. Na discussão inicial que já aconteceu lá na comissão, na Câmara dos Deputados, já levaram essas idades para um diferencial, pelo menos para as mulheres, não se alterou para os homens por enquanto, está mantido 65 no mínimo para homem, mas para a mulher já não se fala mais 65, estão falando 62. Eu sou redondamente contrário a essa indicação de mínimo de idade da maneira como que está para as mulheres, e explico por quê. A aposentadoria para a mulher hoje no Brasil, no regime geral do INSS, é exatamente de 60 anos para as mulheres e 65 para os homens. No serviço público, quer seja ele municipal, estadual ou federal, a idade mínima em vigor é 55 no mínimo para a mulher e 60 para os homens. Ora, eu acho que nesse primeiro momento, para não ter um salto tão grande, o que seria mais possível era a igualdade, e pretendida esta igualdade no projeto encaminhado pelo governo, que é tratar com igualdade a todos, não estão sendo tratados. Poderia se dar uma igualdade nesse momento, exatamente levando a idade para 55 anos para as mulheres e 60 para os homens, que já é no serviço público, igualar ao regime geral do INSS. Nesse mesmo encaminhamento, já projetar um salto maior para um outro tempo, né? Quer dizer, poderia haver uma alteração praticamente imediata ou com uma carência mínima, que é carência essa que pode ser, a partir de 1º de janeiro de 2018, a idade mínima se iguala ao servidor público. Todos terão a idade mínima, mulheres 60 anos e homens 65. Né? Desculpa, 55 para as mulheres, né? E 60 para os homens, e se igualaria todos ao que é a aposentadoria do servidor público. E já projetar uma outra situação para uma alteração daqui a 5 anos, daqui a 7 anos, daqui a 10 anos. Enfim, essa tabela de transição que estão criando agora, ela não precisaria de entrar em vigor exatamente em 2020, né? Poderia ser em 2025, mais ou menos. Uma tabela progressiva. Uma tabela progressiva, né? E que se chegaria, não em 2036, a 62 anos para a mulher e 2039 a 65 anos para os homens. Poderia se antecipar isso, mas não dá esse salto tão violento agora, certo? Com a mudança de regra de alguém que já assumiu, como ocorreu no passado. Em 1991, 92,
nós tivemos uma alteração de tempo mínimo de contribuição. Eram 5 anos no mínimo que as pessoas precisavam de ter de contribuição para ter direito a uma aposentadoria. E esses 5 virou 15. Mas levou exatamente um período de 15 anos para essa alteração. E foi assim, então, até 2011, uma tabela progressiva que a cada ano aumentou 6 meses. Seria feito nos mesmos moldes essa alteração. Essa é a verdade. Nos mesmos moldes ocorreria uma alteração, com uma tabela progressiva, a chamada tabela de transição, mas não nos termos que aí está. Então eu vejo enorme dificuldade, agora mais ainda, já estava tendo, mas agora muito maior, com os acontecimentos de ontem e de hoje, a repercussão que já está tendo hoje no país e no mundo, né, é essa situação de que o presidente pode até ter uma renúncia ou poderá ser afastado através do julgamento, porque agora está clara a situação. Né, através do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que viria então aí a cassação da chapa Dilma Temer. Então, de um lado ou de outro, pode ocorrer isso e eu vejo com enorme dificuldade a possibilidade do presidente Temer continuar dirigindo o país nessa condição. E lembrando que o doutor Paulo também já foi vice-prefeito em Ribeirão Preto, né? Exatamente. Prefeito Gasparini, né? Isso, Gasparini. No período de 2005 a 2008, eu tive a honra de estar junto com o prefeito Gasparini à época, hoje deputado estadual, né, mais uma vez, e naquela oportunidade também eu acumulei o cargo como presidente do Instituto de Previdência dos Municipários, do IPM Ribeirão Preto, que é exemplo, que é modelo para o Ministério da Previdência em se tratando de regime próprio de previdência para o país todo. Bem, doutor Paulo, uma pergunta. Todos os políticos, presidentes, muitos ministros, usam como desculpa para fazer essas mudanças, essas reformas, o déficit da Previdência. Dizem que a Previdência é deficitária. Eu vi uma entrevista do ex-ministro, né, da Fazenda, Planejamento, Delfim Neto, uma com o Ciro Gomes e outros especialistas, dizendo que é mentira, que a Previdência não é deficitária porque ela acumula vários fundos de pensão, vários fundos de previdência, mas que o gargalo por onde escoa esse dinheiro é muito grande e não é aplicado só na Previdência, ele é aplicado em outras questões econômicas do país. É verdade? Verdade o que esse pessoal tem dito, eu concordo plenamente. Claro, eu trato do assunto Previdência Social há 51 anos. Eu, bem garoto, bem jovem, comecei a trabalhar com Previdência em Ribeirão Preto, né? E eu sou filho de um ex-funcionário da Previdência, tenho orgulho de dizer isso. Meu pai trabalhou para a Previdência Social no ex-IAPTEC, que depois virou INPS e que hoje é INSS. E eu, bem jovem, bem garoto, comecei a conhecer Previdência Social. E um escritório nosso foi aberto precisamente há mais de 50 anos atrás. Eu sou advogado há 37, sempre militei na área previdenciária, com especialização em direito previdenciário. E é verdade, o que eu conheço de Previdência Social nesses anos todos, sou professor, né, sou pós-graduado em gestão previdenciária, e isso, pelo que eu conheço e acompanhei, a respeito de Previdência Social nesses anos todos, afirmo categoricamente, a Previdência Social teve momentos muito difíceis nesses anos em que eu estou ligado ao campo previdenciário de Previdência Social de regime geral, porque depois também conheci regime complementar, tive a honra de ser, inclusive, um dos 3 advogados que integrou a comissão que criou a OAB-Prev, a Previdência Complementar da Ordem dos Advogados do Brasil, e que tinha na direção de São Paulo, naquele momento, quando iniciou o assunto, o ribeirão pretano, falecido ao final do ano passado, o doutor Rubens Aprobato Machado, e que depois foi para Brasília, no Conselho Federal, onde também levou com esse assunto para lá, e foi lá que nós concluímos esse trabalho, criando a OAB-Prev, que aí está, e que é outro modelo para o próprio Ministério da Previdência Social, em termos de Brasil também. Mas posso também acompanhar esses que se manifestam favoráveis a uma situação superavitária da Previdência Social, muito embora teve uns momentos de sazonalidade, teve uns momentos mais difíceis. Mas tudo por quê? Porque a Previdência Social, ela, na verdade, assumiu, certo, contribuições, ou melhor, assumiu benefícios, não contribuições, mas assumiu benefícios de que não é da responsabilidade dela. Hoje, nós pagamos por uma situação que o passado é que tinha esse lado de responsabilidade e chegou até nós. O benefício de prestação continuada, o LOAS, né, o chamado da Lei Orgânica de Assistência Social, que é o benefício assistencial, o rural não tinha contribuição, hoje recebe,
né? Ele não contribuiu. O produtor rural pagava sobre o que ele produzia, mas o trabalhador rural não tinha contribuição à Previdência Social. E hoje ele recebe essa contribuição. É uma questão de assegurar a ele essa assistência com todo o direito constitucional que aí está. Mas só que o dinheiro não pode sair do caixa da Previdência Social. Isso aí tinha que sair do Tesouro. Não entrou, né? Não entrou esse dinheiro lá. Esse dinheiro tem que sair do Tesouro Nacional, né? A contribuição à Previdência Social, nesses anos que eu milito na área, eu vi o que foi criado, o que foi alterado. Nós não tínhamos contribuição de doméstica, foi criada em março de 1972, nós não tínhamos contribuições de estudante, também foi reconhecido, nós não tínhamos contribuições para a própria dona de casa, e foi criada a possibilidade da dona de casa contribuir para a Previdência Social e ter um benefício futuro. Uma coisa que foi muito importante, porque quantas mulheres trabalharam durante anos, aí casaram-se e o marido falou, não vai trabalhar mais. E trabalhou 7, 8, 10 anos e não se aposentou, porque a lei obrigava a ter um mínimo de contribuição e no momento em que completasse a idade, no caso da mulher, os 60 anos, ela tinha que estar com qualidade segurada, tinha que estar com contribuição. E essas mulheres não tinham direito, ficou reconhecido esse direito uns anos mais tarde, desde que comprovado que estava contribuindo, então passou a ter direito. E, então, ficou reconhecido aqueles 10, 7, 8 anos que trabalhou lá atrás, nesse sentido. E o empregador, o patrão, o proprietário, ele contribui para a Previdência Social, mas veja só, anterior a outubro de 1960, o empregador não pagava. E quando a lei sofreu uma alteração, estes patrões foram obrigados a contribuir, a indenizar a Previdência Social, contribuições anteriores a 1960, que não era obrigatório, para poder ter direito à Previdência. Então, eles contribuíram, foram obrigados a contribuir. Tá? Esses também são mecanismos. Mas tem aí mais o CONFINS, a contribuição social, tem toda uma outra gama de contribuição. O autônomo, ele só pagava a contribuição dele, que tinha uma tabela de 1 a 10 salários, tanto o autônomo quanto o empresário, tinha uma tabela de contribuição, e sobre o serviço prestado ele não pagava. Depois passou a ser também obrigatória a contribuição. Um empresário que tem uma retirada pro labore, exatamente da ordem de R$ 9.000, a tabela da Previdência limita o teto de contribuição a pouco mais de 5.500. No passado só se pagava sobre os 5.500, hoje paga sobre os 9. Quer dizer, então aumentou a receita previdenciária, além de outras tantas contribuições que são feitas. Mas o grande drama o que é? O grande drama é que o dinheiro da Previdência Social acaba saindo exatamente do caixa da Previdência e é direcionado a outras coisas. A DRU é uma delas, Exatamente, é retirado 30% do caixa da Previdência para outras receitas da União. Então, despesa de receita da União é feita com dinheiro da Previdência. Não pode. O caixa previdenciário tem que pagar o quê? Tem que pagar benefício. No passado, pagava até assistência médica, hospitalar, odontológica pelo INAMPS. Isso ficou separado, foi criado o SUS, a responsabilidade da assistência médica é do SUS, então não tem nada a ver com o benefício previdenciário. Se isso fosse direcionado tão somente a esses benefícios, tenha certeza, Clarinha, o dinheiro da Previdência Social, nós não chegaríamos ao meio do ano, como já quase estamos em maio, não chegaríamos ao meio do ano, o governo já começar a anunciar, dizendo, olha, no final do ano não tem dinheiro para pagar o 13º. Não seria isso de forma alguma. E veja você, nos últimos anos, com tudo isso que o governo, o último governo, os últimos anos de governo do PT, que sempre reivindicavam uma porção de coisas, dizendo que o dinheiro da Previdência tinha dinheiro, que dava para pagar, depois eles assumiram, mudaram o critério de reajuste das aposentadorias e pensões, o próprio presidente da República, o ex-presidente Lula, vetou um reajuste concedido de maneira integral pelo Congresso Nacional, tá certo? Aí não tem dinheiro, o governo chegou a antecipar pagamento de 50% do 13º. Olha, se não tem dinheiro, por que vai antecipar o pagamento então? Fins eleitoreiros, sim? Fins políticos, na verdade. Isso a gente vê acontecer também até mesmo nos municípios. A grande dificuldade enfrentada pelos municípios, alguns têm exatamente essa forma de antecipar os 50% do 13º, entendeu? E você já pensou, Clarice, se fizesse isso com as empresas? A dificuldade que as empresas estão enfrentando em não ter dinheiro, estão devendo salário, estão devendo fundo de garantia, estão devendo contribuição ao INSS, e se fosse antecipar da mesma igualdade que é pago no mês de dezembro, o 13º, antecipar para agosto, para setembro, as empresas, que caos que nós estaríamos vivendo, quer dizer, não pode. E o inverso é verdadeiro em alguns lugares, como recentemente numa
exibição em um programa de televisão que eu não me recordo, mas eu sei que foi um canal de televisão exibia no final de semana um programa e houve uma manifestação em um município que já estão pagando o 15º salário no município, de tão ajustada que as coisas estão no município. Que maravilha, que beleza. Parabéns, mas tenha certeza, parabéns a ele, mas tenha certeza de uma coisa, para chegar a esse ponto, a administração, a gestão pública neste município deve ter um critério de rigor grandioso. A responsabilidade do poder público, quer de executivo e legislativo, e dos próprios servidores públicos e da população engajada na mesma coisa, tenha certeza que isso está caminhando em igualdade. Agora, onde a gente não vê isso caminhar em igualdade, com todos esses rombos, toda essa corrupção que se apresenta, e vai vir mais por aí, Cleber. E vem mais por aí, tenha certeza de que no presente momento a classe política está, na verdade, sofrendo tudo que está sofrendo porque provocou, porque levou tudo isso a essa situação. E tenha também a certeza de uma outra coisa. Sabe quem que está ganhando com tudo isso nesse momento? Os jovens políticos, os novos políticos. E no estado de São Paulo tem um novo político chamado João Dória, que com tudo o que aconteceu nesses 2 dias, se for observar uma pesquisa nessas 48 horas, você, no estado de São Paulo em especial, você vai ver o que aconteceu com o prefeito de São Paulo, João Dória. Ele deve ter tido um crescimento grandioso, certo, em relação a outros. Ele deve ter tido um crescimento muito grande em relação a outros nas pesquisas que podem se apresentar aí. Agora, o que a gente teme também, né, antes da gente chamar o intervalo, que a gente teme também, a gente até louva os novos políticos, porque há necessidade de uma renovação também, né? Porque senão também todos os antigos vão morrer um dia, se não tiver renovação, mas que eles não sigam os maus exemplos que estão tendo aí, né? Com certeza. Sejam verdadeiros políticos, né? Na fórmula pura da palavra. Na acepção plena do termo, né? E eu vou te dizer mais, Claro, eu sempre fui favorável, eu fui vice-prefeito de Ribeirão Preto, tive a honra de sê-lo durante 4 anos. Eu sempre me recordo no pós-período de vice-prefeito. Eu estive vice-prefeito. O que não pode é o político, ele estar sempre. Eu liguei um dia para a casa de um ex-governador que eu precisava de tratar de um determinado assunto que me foi solicitado. Ele tinha sido ex-governador durante um período e já estava afastado do cargo há mais de 20 anos. Atende um funcionário na casa dele e diz assim: residência do governador X, fulano falando, aquilo me deixou assustado. Você falou, seu mano, não liguei lá para o Palácio dos Bandeirantes. Não, eu não estava ligando para os Bandeirantes. Aquilo me deixou assustado. Por isso, inclusive, que eu sempre fui favorável, defendi e continuo defendendo que a eleição tem que ser 4+4 de mandato. Eu presido o PTC, o Partido Trabalhista Cristão em Ribeirão Preto, levantei essa bandeira pelo partido, fui avante, a todo tempo continuei insistindo nesse sentido. Para mim, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador deveria ter 4 anos de mandato, uma possível reeleição e depois de 8 anos, se for o caso, está fora. Ficar fora e dar oportunidade para outros. Não é só o presidente da República, como está aí, Fernando Henrique Cardoso, que está fora já faz algum tempo, pode voltar a qualquer momento, mas não deseja voltar, é um grande nome da política desse país, mas tem que ser com todo mundo. Tem que ser um mandato, mais uma reeleição, se reeleito. Foi reeleito porque o povo reconheceu que fez um bom trabalho no primeiro mandato, mas fazendo um segundo trabalho, ele não vai ter uma terceira continuidade. Ele vai se afastar e dar oportunidade para outros. E ele fez a parte dele. Essa é a minha postura, essa é a minha opinião. Você não é ad eterno político. Você pode ser ad eterno professor, médico, empresário, autônomo, você é dentista, você pode ser ad eterno isso. Mas político você não pode ser ad eterno de forma alguma. Não é justo fazermos isso com as pessoas que te confiam o voto, a responsabilidade, e você ver as coisas acontecer como estamos vendo agora nesses últimos 2 dias. Só que hoje, né, a gente está falando de previdência, mas também está falando de política, da atual situação que está o país, porque a previdência também está ligada à atual situação do país. Todos sabem que tem um projeto de reforma previdenciária no Congresso, e agora com esses fatos novos que surgiram aí, lá em Brasília, né, essas novas delações, essas novas denúncias, corre-se o risco de tudo ir por terra, né? Pelo menos deve sofrer uma paralisação por determinado tempo. Mas o contribuinte,
se houver essa paralisação, aquela pessoa que já está na fila para se aposentar, se houver uma parada, doutor, o que pode trazer de... Olha, na verdade, Clarinha, o que vai acontecer é o seguinte, tem pontos dessa reforma que estão encaminhadas, né, ou melhor, que está encaminhada, na verdade, né, às duas casas, inicialmente pela Câmara dos Deputados, a comissão já aprovou o que o governo pretendia com pequena alteração, e depois tem que ser aprovada no pleno da Câmara dos Deputados, seguir para o Senado, se mexer lá nisso aí, volta para a Câmara dos Deputados de novo. O que eu posso dizer é que o que tem ali de coisas importantes, realmente, o nosso país é um dos poucos que tem uma idade mínima um tanto quanto baixa. Nós temos uma expectativa de vida nos últimos anos que melhorou muito a qualidade de vida do brasileiro. 70 e poucos anos, né? Isso está lá acima de 70 anos, né? E temos a possibilidade também de dar uma ampliação ao mínimo de idade, que hoje está em 48 para as mulheres e 53 para os homens. O primeiro ponto foi aquele que eu comentei, que eu acho que seria de igualdade levar essa idade para mínimo igual ao serviço público, 55 para a mulher e 60 para o homem, e fica todo mundo igual. Mas ainda é pouco? Sim, ainda é pouco, em razão de que a gente está vendo que a qualidade de vida, né, cresceu no nosso país, isso é notório, a demonstração está aí clara. Muito embora nosso país tenha aí uma miscigenação grandiosa, né, você tem uma temperatura diferenciada do sul para o norte, para o centro-oeste, e faz com que a vida do brasileiro se diferencie também nessa qualidade de vida. Mas, de qualquer maneira, é importante o que tem ali nessa possibilidade de ser ampliado um pouco o mínimo de idade. Agora, outros pontos que estão sendo discutidos ali, veja você, a extinção da pensão por morte, isso é um absurdo. A extinção da pensão por morte com uma fixação de que somente receberá a pensão por morte, né, em valor limitado a 2 salários mínimos. Então, um exemplo claro, é um casal, o marido está trabalhando, a mulher também trabalha, e ele vem a falecer. A pensão que ela vai receber não pode ser maior do que 2 salários mínimos. Ora, se o marido tinha uma atividade em que ele contribuía sobre o teto da Previdência, é um absurdo essa limitação pretendida. No passado, só para lembrar, nós já tínhamos a pensão, e isso foi arte do último governo, essa alteração, esse absurdo que aconteceu, né? Passar a pensão para 100%, como eles passaram. No passado, a pensão não era assim. A pensão era 50% do meieiro, no caso, né? A Constituição de 1988 reconheceu a igualdade, até então, somente com a morte do marido é que ficava a pensão para a mulher. Mas se a mulher fosse contribuinte, né, o marido não tinha a pensão por morte, era só o inverso que era verdadeiro. A Constituição de 1988 ela igualou esse direito. Contribuinte os dois. Morreu o marido, a mulher tem direito à pensão. Morreu a mulher, o marido tem direito à pensão dela. Porém, o que eles fizeram? Eles passaram a pensão que era no passado, 50% mais 10% para cada dependente, até o limite de 100%. Portanto, se morreu o marido, tem a viúva e mais 4 filhos menores de 18 anos, depois passou para 21 anos, portanto 21 anos, morreu, tem dependente menor de 21, fica uma pensão de 100%. Né? E a cada um que vai falecendo, cai os 10%, mas esses 10% que no passado caía mesmo, certo? Passou a integrar os 100% de pensão. No passado era assim, morreu o marido, a mulher vai receber a pensão, é 50% dela como meieira e 10% como dependente. Se tem mais um filho menor, mais 10%. Tem mais 2 filhos menores, mais 10%. Ao completar a idade, cada filho, ela recebia e ficava com até 50%. Com 60%. 50 mais 10. Isso era o correto, estava resolvido o problema. Este último governo fez essa alteração, tudo pelo social, né, na visão deles, isso aí, fez com que acontecesse essa situação dramática de termos que discutir agora e quase concluir-se pela possibilidade de que a pensão fica limitada ou até acaba. Não vai ter direito a mais a pensão. Se é aposentado, não tem direito à pensão, é só aposentado. Isso é absurdo. Porque a lei civil reconhece plenamente o direito de herança. Né? Um casal que se separa, o que acontece? De tudo que eles têm, metade de um, metade do outro. E por que a pensão não ser nessa mesma... No caso de morte. No caso de morte, essa igualdade. Então, em confronto a essa situação, é que a gente observa, olha, tem um erro aí grandioso, eles não podem pensar dessa maneira, o legislador não pode trabalhar com esse exemplo, com essa situação. Né? Ele tem que trabalhar com a possibilidade de que a pensão do que faleceu fique no mínimo em 50% ou até 60%. Eu sou da opinião que deveria ficar 50%.
E eu acho que no direito de igualdade ficaria 50%. Olha, a partir de agora, certo, o segurado faleceu, 100% da aposentadoria dele só vai ficar 50%, né? Mas não impedir o direito de recebimento. Então é um outro absurdo, é uma aberração que está aí nesse projeto encaminhado para acabar exatamente com a possibilidade de não existir mais a pensão. E outro problema também, que é a preocupação, é esse fator, né, que onde se faz a soma do tempo de contribuição com a idade, né? Isso. Porque se no Brasil é proibido a pessoa começar a trabalhar mais cedo, jovem, né? Mais jovem, né? Porque essa lei do Estatuto da Criança Menor e Adolescente, então o que acontece? Ele vai começar a contribuir se ele conseguir um emprego depois dos 18 anos. Isso. Quer dizer, ele corre o risco de não aposentar, morrer antes de aposentar. Essa né? alteração do sistema que foi criado no cálculo também com o fator previdenciário faz parte lá do processo, né? Ou melhor, do projeto de reforma da Previdência, com a extinção do fator previdenciário. Mas para tal precisa de ser criado, portanto, o mínimo de idade. Né? O mínimo de idade para homens e mulheres para poder ter a extinção do fator previdenciário. Um cálculo abusivo, né? Agressivo, abusivo, porque a pessoa contribui durante todo esse tempo e o que foi criado na tabela do fator previdenciário foi o aproveitamento apenas e tão somente de 80% do salário de contribuição. Os maiores salários de contribuição, né, depois de corrigido, do Plano Real para frente, de julho de 94 para cá, corrige-se todos os valores contribuídos pelo segurado e depois colocado em ordem crescente, exclui-se 20% dos menores valores dentro de todo o cálculo. E isso traz um prejuízo para o segurado. No projeto que está encaminhado, acaba o fator previdenciário, considera todas as contribuições. Isso já deveria estar sendo feito há muito tempo, não é agora com essa alteração. Já deveria ter sido extinto o fator previdenciário, considerar tudo, porque já existe um limite teto, que no passado era de 10 salários mínimos e hoje tem um valor teto de pouco mais de R$ 5.500. Quer dizer, não tem lógica isso, porque qualquer contribuição efetuada sofre uma correção. E quando você vai fazer a média, obviamente, dessa média feita, está definida uma situação de valor. E o segundo prejuízo de tudo isso é que o segurado tem direito na aposentadoria sobre 2 valores de aplicação de coeficiente. Primeiro é feita a correção de todos os valores, exclui 20%, dos 80 encontrados faz-se uma média, dessa média é que, na verdade, vai ser feita a aplicação do direito do benefício da aposentadoria. Então, um segurado numa aposentadoria por idade, ele tem direito a 80%, mais 1% para cada ano de contribuição. Meu Deus, foi média sobre média? Coeficiente sobre coeficiente. Deveria ser feito um valor da média, pronto, aquilo ali é a média feita e somente ser aplicado os anos de contribuição, quer para aposentadoria especial, quer para aposentadoria por tempo de contribuição, quer para aposentadoria por idade. Mas não o que está aí, que mais uma vez achata o valor do benefício do segurado. Por isso que as pessoas ficam realmente inconformadas com o valor que contribuíram e o que passam a receber no momento da paralisação de atividade. Isso leva a muitas pessoas não pararem de trabalhar, consequentemente, não darem abertura ao mercado de trabalho para o jovem que se forma, para o jovem que chega por aí. A pessoa mais idosa ela se aposenta, continua trabalhando pela necessidade de ter um rendimento para dar a sobrevida dela até a morte, como se fala. E com outro agravante, né? Porque a pessoa aposenta, é obrigada a continuar trabalhando, porque o valor da aposentadoria às vezes é ínfimo, e ainda é descontado a contribuição para o INSS para ele. Né? Ele não tem direito de rever esse dinheiro. Não tem. Não, e são 2 os prejuízos. Se nós formos levar avante essa situação, é importante lembrar que a cada ano depois de aposentado, o índice de reajuste que é aplicado sobre o valor da aposentadoria, ele sofre um prejuízo toda vez, todo exatamente. Todo ano. Porque nunca é reajustado de acordo com o salário mínimo, o índice do salário mínimo. Quer dizer, muita gente fala, eu aposentei com 5 salários, hoje eu estou com 2, né? Infelizmente. Né, doutor? Exatamente. No passado se contribuía sobre 10 salários, como a gente falou que era um teto de contribuição, mas na hora que a pessoa se aposentava, fazia a média que já caía para 8,3, 8,4, 9,1, 6 pontos, porque depende da média feita. Né? E agora, o que acontece é que os reajustes que ocorrem anualmente, o governo observa a inflação no mínimo, né? E ele dá para o salário mínimo uma fixação de valor, e eu sempre me lembro e passo ao telespectador isso, o salário mínimo não é reajustado. O governo fixa por decreto o valor do salário mínimo que entra em vigor em janeiro de cada ano.
Ele reúne Ministério do Planejamento, da Fazenda, da Previdência, Casa Civil, ele reúne todo esse conglomerado de informações e decide de quanto vai ser o salário mínimo a partir de janeiro do ano seguinte. Você estabeleceu um índice. Não há a utilização de índice. O ponto inicial é a inflação do ano anterior. Né? É a inflação do ano anterior. Mas para o salário mínimo, há um decreto fixando o novo valor. E para o aposentado, há realmente um reajuste. E o que acontece? As pessoas que são aposentadas, ela faz o confronto, mas o salário mínimo era tanto, foi para tanto. Aumentou 12%. Por que a minha aposentadoria aumentou 7%? É por conta disso. O salário mínimo não é reajustado, o governo fixa. Né? Ele decide qual é o valor que ele vai fixar do salário mínimo. E sempre foi de maneira diferente, ou seja, o reajuste que era dado para o salário mínimo e para os aposentados da Previdência Social. No momento em que isso se alterou, há a chamada defasagem. Então, todo ano, aquele que inicia a aposentadoria, ele tem no ano seguinte o primeiro reajuste e já tem um prejuízo, uma defasagem. No outro ano, mais uma defasagem. No outro. Então, ele começa na cabeça dele, eu me aposentei ganhando 5,5 salário mínimo. Já fazem 9 anos. Poxa, mas agora eu estou ganhando 3? É por conta da defasagem. Porque ele é reajustado, mas não tem um ganho real em cima desse reajuste. Né? Enquanto o salário mínimo, o governo define isso. Ele tem a inflação mais um ganho real. Né? E esse ganho real vai fazendo com que o salário mínimo chegue aos patamares que chegaram. Né? A situação de salário mínimo hoje, a gente sabe que é um prejuízo, e, consequentemente, o maior prejudicado é o aposentado, é o pensionista, enfim, é aquele que recebe benefício da Previdência Social. Doutor, o senhor estava me contando uma história interessante aí, sobre isso que a gente falou da pessoa que continua trabalhando e continua contribuindo. O senhor criou aí, né, como especialista, entregou na mão de políticos, inclusive, criando aí uma aposentadoria suplementar. O que seria isso, se na realidade fosse implantado? Realmente, na disputa eleitoral recente, eu entreguei a um político um projeto de um trabalho que eu fiz para a OAB, para a Ordem dos Advogados do Brasil, o tratamento dos iguais como desiguais. Porque acabou o pecúlio. No passado, aquelas pessoas que se aposentaram e continuaram trabalhando, durante muitos anos houve aí a existência de um benefício chamado pecúlio. A contribuição feita por essas pessoas aposentadas, quer como empregado, autônomo, empresário, ao terminar, né, a vida trabalhista, né, a vida ativa como contribuinte da Previdência Social depois de aposentar, aquele dinheiro que contribuíram, a pessoa podia pegar de volta, como se fosse uma caderneta de poupança, como se fosse um fundo de garantia. O desconto feito no salário do empregado, o que o autônomo pagou, o que o empresário pagou, a cota de contribuição dele, né, ele requeria no INSS o pecúlio e era devolvida a cota à parte dele. Tinha lá uma correção, e ele recebia. Trabalhou 5 anos a mais. Depois de aposentar, aquele dinheirinho vinha para ele numa única parcela, um valor único, chamado pecúlio, valor único pecúlio. O governo acabou com isso aí. E por ter acabado com isso, ninguém mais, então, teria direito a essa situação. Num estudo que eu fiz para a OAB, nesse tratamento dos iguais como desiguais, que tinha 2 tópicos, um era sobre o reajuste das aposentadorias e pensões, aonde nós demonstramos e comprovamos a inconstitucionalidade desse critério que diferencia o que o salário mínimo passa a ter um novo valor e o que o aposentado, pensionista, recebe de reajuste a cada ano, nós demonstramos uma inconstitucionalidade. Isso foi aprovado pela OAB em São Paulo, pelo Conselho Federal da OAB. E no caso do pecúlio, como o governo acabou com o pecúlio, que também, a meu ver, é inconstitucional, porque para a Previdência Social nós não pagamos imposto ou taxa, nós contribuímos. E como contribuição tem que haver a contrapartida do que eu faço para a Previdência. Eu ponho um dinheiro lá que tem que voltar na forma de benefício para mim, mas não ficar lá só esse dinheiro. Se é uma contribuição, tem que haver a contrapartida. Demonstrado isso também nesse mesmo trabalho, como o governo acabou com o pecúlio, eu fiz uma sugestão, dei até um nome, exatamente esse, aposentadoria suplementar. Mas tem um diferencial a sugestão que eu fiz, porque o que se discutiu até bem recentemente, na tal da desaposentação, que ao final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal colocou uma pá de cal em cima dizendo, olha, o INSS está certo, quem se aposentou e continuou trabalhando não tem direito à desaposentação, já está sacramentado, o fato de receber a aposentadoria, só existe uma aposentadoria, não existe duas, está certo isso aí. Na minha sugestão, eu criei uma aposentadoria suplementar da seguinte forma, as contribuições feitas, certo, depois de aposentado, o segurado teria direito a receber um benefício proporcional ao tempo contribuído.
Ele trabalhou, se aposentou, um homem, 35 anos de trabalho, se aposentou, depois de aposentado continuou trabalhando mais 10 anos. Essas contribuições, seria feito um cálculo na mesma igualdade da aposentadoria, na mesma igualdade, faz aquela média das contribuições direitinho, e o valor ali encontrado naquela média seria aplicado uma porcentagem, trabalhou 10 anos, ok, então será 10, 30 avos do que se encontrou naquela média. Pode dar um valor de R$ 212, R$ 101, R$ 315, R$ 89, não importa o valor. O segurado receberia isso como aposentadoria suplementar, separado da aposentadoria ordinária, daquela primeira aposentadoria que ele já está aposentado há anos. Poderia até vir junto com o mesmo pagamento, mas lá identificando, aposentadoria ordinária, R$ 2.000. Aposentadoria suplementar, R$ 115. É isso aí. Essa seria a aposentadoria suplementar, que ele iria recebendo enquanto vivo fosse. Se ele vem a falecer e deixa uma pensão por morte à esposa, à viúva, a pensão seria calculada somente sobre a aposentadoria ordinária, sobre os R$ 2.000. Não é vitalícia, ou melhor, desculpa, é vitalícia a suplementar. A ordinária vai gerar pensão para a viúva que ele deixou, mas a aposentadoria suplementar, ela é vitalícia. Morreu, acabou, não integra o cálculo da pensão, acabou. Seria muito simples a solução a ser dada por isso aí, não teria toda essa discussão, tudo isso aí. Porque como é contribuição, e eu vou receber a aposentadoria suplementar do período que eu contribuí. Se eu trabalhei mais 3 anos e contribuí exatamente por 3 anos, eu vou receber um valor pequeno, certo? Sobre aquela média de 3 anos, enquanto vivo for. Se eu morrer um ano recebendo o que é dele, né? É dele. Se ele morrer um ano depois, que estava recebendo a suplementar, tudo bem, cessou a suplementar, a aposentadoria dele vai gerar pensão, normalmente para a viúva, certo? Naquele exemplo que agora há pouco ainda a gente tratou do assunto aqui, como foi no passado, seria assim, né? A pensão poderia ser, porque era 60%, 50% de herdeiro e 10% de dependente. Eu tenho a sugestão de que a pensão gere 50% só. Então ficaria 50% da aposentadoria dele e a aposentadoria suplementar cessa. A viúva não ia receber nada, não integra outro cálculo. E ela, sendo contribuinte, trabalhando ou sendo aposentada, a dela é dela. Ninguém mexe na dela. O marido morreu, ela fica com 50% da aposentadoria dele e segue a vida sem problema nenhum. Essa é a verdade. Então, o que eu sugeri no meu trabalho, que foi aprovado na OAB São Paulo, no Conselho Federal, e depois a Confederação Brasileira dos Aposentados solicitou o nosso trabalho, pediu que a OAB não entrasse com uma ação de inconstitucionalidade naquele momento, porque haveria um trabalho político junto ao Congresso Nacional. E eles pegaram o nosso trabalho, através do deputado federal por São Paulo, Arnaldo Faria de Sá, e o senador Paulo Paim, eles encaminharam essa discussão no Congresso Nacional e que se encontra ainda em debate lá. Mas não está sendo falado sobre esse assunto na reforma da Previdência, mas tem lá o assunto em projetos, essa situação daquilo que eu sugeri. E eu espero que ainda volte esse assunto à tona. Seria um mecanismo muito importante, mais fácil, inclusive, talvez, de aprovação da reforma previdenciária, em certos tópicos da reforma previdenciária, se esse assunto fosse mostrado dessa maneira. O assunto que acabou, como o pecúlio, que ninguém vê a cor do dinheiro mais, e trabalhou vários anos depois de aposentado, está aí uma sugestão apresentada que seria importante e seria um mecanismo, por um período, e talvez ajudasse na aprovação, não pela extinção da pensão por morte, mas de uma pensão de 50%, a criação da aposentadoria suplementar para o segurado que trabalhou mais anos depois de aposentado, e na morte dele, isso cessa e o cônjuge, a viúva ou viúva, fique só com 50% da aposentadoria para aquele que ficou em vida. Porque geralmente, eu conheço vários casos da pessoa que aposentou, continua trabalhando, continua contribuindo. E, para complementar, ele procurou uma previdência complementar também. Ele está pagando uma previdência privada. Tem. Porque senão ele não vai deixar nada para ninguém. Havendo essa defasagem que o senhor citou aí a cada ano, essa defasagem no cálculo, no reajuste, ele tem que deixar alguma coisa. Eu conheço, sim, clientes meus, inclusive, sob a nossa orientação, vieram buscar uns esclarecimentos, mas como é que eu faço? E agora e depois? Hoje eu ganho R$12.000 de salário. Minha aposentadoria acabou de sair e já caiu para R$4.400, mas a minha vida familiar, eu dependo desse jogo, né? Como é que eu faço?
E a minha empresa não tem uma previdência própria, né, que no caso é a complementar. Vou para um banco, vou para uma seguradora, olha, o que eu posso dizer é que pagar previdência privada é muito caro, a do INSS ainda é a previdência mais barata em termos contributivos. A previdência complementar tem um cálculo diferente da previdência privada. A complementar, para você, telespectador, entender melhor, são instituições que criam isso. Por exemplo, a OAB, onde eu tive a honra de participar no processo de criação, a OAB tem conselhos que estão criando isso, engenharia, medicina, tem empresas que têm previdência própria, várias empresas, a multinacional tem previdência própria, tem bancos, Previ, né? A Caixa Econômica Federal tem o dela também, quer dizer, tem algumas instituições que têm a chamada previdência complementar, porque a previdência privada é essa que você pode ter mais de uma, você tem num banco, você vai no outro banco, compra uma previdência lá também. Eu tenho um cliente que tem 4 bancos, ele tem previdência privada em 2 instituições oficiais e em 2 instituição bancária privada. Ele está aposentado e resolveu fazer isso aí. Mas ela tem um tempo de carência também, né? Ele tem um tempo de contribuição mínima que ele tem que fazer nesse sentido. E tem muitas pessoas hoje fazendo, Clareia, para neto. Para neto. Eu já fiz. Para o meu neto mais velho, ele já tem isso aí, uma previdência privada, certo? Porque isso já garante uma condição futura de estudo para ele, nesse sentido. Então, isso tem muitas pessoas fazendo. Tem gente que já faz ao nascimento do filho, registrou. Eu tenho um cliente que fez isso. Ele já registrou, foi lá e fez uma previdência privada, né, de um valor pequeno, ele contribui R$100 por mês para essa previdência privada. Foi agora, ao final do ano, inclusive, que ele veio me participar lá ao nascimento do filho, veio me dar um abraço no final do ano, Natal e Ano Novo, e comentou comigo, aquilo que nós conversamos, eu fiz a previdência para o meu filho, R$100 por mês, estou pagando. Então, cada um vai fazendo uma forma de investimento. E tem aquele que acaba tomando essa medida no momento da própria aposentadoria. Se aposenta aí com 58, 59 anos de idade, né? E acaba falando, e agora? Eu vou ter que fazer. Tem gente que pega parte do dinheiro da aposentadoria do INSS e aplica na previdência privada. Qual é o tempo mínimo de contribuição? 5 anos. 5 anos? 5 anos. É um tempo até que relativo, passa limite, rápido, né? Isso, e a pessoa tem essa garantia, né? De poder fazer a complementação de contribuição, quer por previdência privada, e tem aquele que faz na própria empresa, né? Já trabalha na empresa, foi criado anos depois e ele já ingressou na própria empresa na previdência complementar que a empresa criou. Doutor, seria muito bom se tudo isso acontecesse, né? Esse projeto do senhor, vamos torcer para que, quem sabe, uma luz lá no fim do túnel, né, possa brotar, principalmente aquele político que colocou no bolso, guardou com ele, guardou no bolso, que o senhor disse, para uma hora de necessidade, né, para apresentar lá a carta na manga. Se não for esse, você pode ter certeza que eu vou fazer chegar a mão de outro, porque eu vou esperar mais um pouquinho, né? Eu vou levar para outro. O duro é que esse outro que colocou no bolso, ele tá meio complicado, enrolado, tá meio complicado, no negócio de ontem também, né? Doutor, a gente teria muito o que falar, eu acho que o momento cabe muita discussão e a gente torce para que, infelizmente, né, nada de ruim aconteça, que esse projeto continue sendo debatido, discutido lá em Brasília e que alguma coisa possa acontecer de bom, porque do jeito que a coisa está feio, né? Está muito difícil. Tá feio. Eu também tenho a mesma opinião. Acho que a gente vai agora viver um momento um tanto quanto crítico com os acontecimentos desses 2 dias, né? Vamos ver a expectativa como será para esse final de semana. E a movimentação está grandiosa no país todo. Agora pela manhã eu já vi alguma coisa em termos dos meios de comunicação, televisivo, né, de áudio, a imprensa escrita já amanheceu o dia, né, as bancas de jornais abarrotadas com informação e discussão nesse sentido. Vamos torcer para que a gente tenha um final diferenciado. Mas vejo com grande dificuldade a possibilidade do presidente Temer continuar na direção do nosso país, e isso, constitucionalmente, a gente não pode trabalhar de outra forma. A Constituição é clara. Se houver renúncia ou se ele for cassado, é o presidente da Câmara que assume, e aí ele tem o prazo também constitucional para formar um novo governo esse que é por eleição indireta, portanto, é as 2 casas, o Senado e a Câmara dos Deputados, que vai decidir quem será, até o término do mandato em 2018. E depois, sim, uma nova eleição de forma regular. Mas já se ventila aí a possibilidade de uma reforma constitucional por emenda para que sejam antecipadas as eleições. Não sei se isso deve acontecer com tanta facilidade. Mas, no primeiro momento, quem assume é o presidente da Câmara mesmo. Faço votos que a gente tenha um fim de semana
um pouco diferente. Um pouco mais alegre, né? Um pouco mais alegre. Vamos ver que decisão vai acontecer e até o final da tarde muita coisa tem por ocorrer ainda. Doutor, muito obrigado pela sua presença. O senhor sabe que o senhor é da casa aqui. Obrigado. E muito obrigado por atender o convite. E sempre que quiser também, não precisa ser convidado, não. Pode aparecer. Vem tomar um café com a gente, venha participar do programa aqui, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, uma boa viagem de retorno a Ribeirão Preto. Obrigado. Dê um abraço aos nossos amigos. Boa tarde a todos os telespectadores também. Tá, obrigado. Vou fazer um pequeno intervalinho e já volto com os recadinhos finais do programa de hoje. Bom, estamos aqui de volta com o recadinho final, só lembrando aqui da festa junina comunitária que acontece no dia 1º de julho agora, lá na Rua Madalena Zinato Gabellini, no Joaquim Marinheiro. O Reginaldo, que promove essa festa lá para o pessoal lá do bairro, ele precisa de doações, porque ele não tem condições de bancar tudo sozinho. E ele precisa de um carrinho de pipoca e tudo isso que é servido numa festa junina. A pipoca, algodão doce, precisa de óleo para fazer fritura, fubá, farinha, ovos. Enfim, se você puder entrar em contato com o Reginaldo, ele passa mais informações para você. É ali na Rua Madalena Zinato Gabellini, 58, Joaquim Marinheiro. Ou você pode ligar no celular 99-312-2973 ou 99-328-8406. Converse com o Reginaldo e ajude ele a fazer a festa para aquele pessoal ali do bairro Joaquim Marinheiro. O programa está encerrando agora e lembrando que logo mais às 18h30 tem Cidade na TV com mais notícias e informações com os acontecimentos de hoje aqui em nossa cidade. Eu volto amanhã depois do Fique Sabendo com mais um Educador Entrevista. Até lá.